A cúpula da CELAC com a União Europeia terminou, mas daqui a pouco o presidente Lula vai conversar com a imprensa, vai lhe conceder uma entrevista coletiva com o balanço desses 2 dias. Quem vai acompanhar é o nosso enviado especial Sérgio Uti, que conversa com a gente agora ao vivo. Além da coletiva, existem mais agendas por aí, Uti. Bom dia para você. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no SBT News na TV. Olha, essa parte da agenda, inclusive, sequer estava prevista pouco antes da chegada do presidente Lula aqui a Bruxelas, mas como a agenda foi muito intensa nesses 2 últimos dias, essa entrevista coletiva que estava prevista para acontecer na terça-feira à noite acabou passando para quarta de manhã. A gente está 5 horas além do Brasil, a mais que o Brasil, agora são 7h07 da manhã aqui em Bruxelas. A coletiva está prevista para as 8h30 da manhã, mas há todo um esquema de segurança. Então, os jornalistas foram aconselhados a chegar aqui entre 2 horas, 1h30 antes, Marcelo, para você ter uma ideia. São quase 100 jornalistas inscritos para essa coletiva, metade deles, segundo eu pude apurar há pouco, é de jornalistas de outros países, não jornalistas brasileiros. Há uma grande procura para ouvir o presidente Lula, que acabou se tornando ali a principal liderança, né, o principal nome desse bloco da CELAC, né, dos países latino-americanos e caribenhos. A gente está observando, a gente vem observando aqui no SBT News, trazendo todos os detalhes ao longo das últimas madrugadas de como tem sido, né, não só a agenda oficial, como também aquelas reuniões bilaterais que, de certa forma, foram importantes para poder estreitar laços, trazendo Mercosul e União Europeia. O que você consegue trazer para a gente, Sérgio? Se você fosse trazer um resumão de todos esses 2 dias de trabalho, o que você consegue destacar como realmente marcos importantes para o Brasil depois desse encontro? Olha, Marcelo, para o bloco como um todo, a gente já tinha tido esse retorno por parte de alguns diplomatas brasileiros de que já teria sido uma vitória o simples fato dessa cúpula acontecer, de 60 países sentarem-se à mesa para discutir. Isso não acontecia há 8 anos, foi uma vitória diplomática trazer 60 países. Havia a possibilidade de não sair uma declaração final, que é um documento muito importante, né? Um documento histórico que mostra ali os pontos de concordância entre 60 países tão diferentes. Essa declaração final acabou saindo, todos assinaram, só a Nicarágua não assinou, porque não quis se indispor com a Rússia, né? Lembrando aí que a Nicarágua, na última resolução da ONU, foi o único país dos 5 países que votaram a favor da Rússia, a Nicarágua foi um deles, né? Outros latino-americanos se abstiveram, a Venezuela, por exemplo, sequer votou, mas a Nicarágua talvez seja aí a principal aliada da Rússia na América Latina e acabou não assinando esse documento. Eu acho que, apesar disso, eles avançaram em algumas casas em termos de relacionamento, é um documento muito extenso, de 41 parágrafos, e a gente vai ver agora na reportagem como foi esse último dia, que começou, aliás, com uma agenda extra CELAC, como a gente vai ver na reportagem a seguir. Foi neste hotel que um grupo de políticos da Europa e América Latina fez um encontro privado. Em comum, países como Brasil, Espanha, Alemanha, Argentina, Colômbia e Dinamarca têm líderes de partidos de centro-esquerda, interessados, segundo eles, em combater o avanço da extrema-direita e defender a democracia. Cuba, Venezuela e Nicarágua não tinham representantes. Defendemos a democracia em todos os lugares do mundo. Defendemos a democracia em todos os lugares do mundo, disse Iratxe Garcia, líder do bloco no Parlamento Europeu. A situação da Venezuela já tinha sido discutida no dia anterior, em encontro organizado pelo presidente francês Emmanuel Macron, que teve a participação de Lula e dos presidentes argentino e colombiano, além de representantes do governo e da oposição venezuelana. Nesta terça, o grupo divulgou um comunicado conjunto em que defende a retirada das sanções contra a Venezuela caso haja eleições livres e justas no país no ano que vem, com a presença de observadores internacionais. Mas não há tanta união assim num grupo que é muito maior, mais diverso, como o de 60 países da América Latina, Caribe e União Europeia que participam dessa cúpula. Há poucas horas do fim do encontro, ainda havia dúvidas sobre a declaração final, que é um documento histórico, onde são registrados todos os pontos de concordância, de consenso entre os governos que estão aqui representados.
A Nicarágua, o único país latino que votou a favor da Rússia na última resolução da ONU, foi também o único que não assinou o documento. São 41 parágrafos que citam temas como a defesa e o respeito à integridade territorial dos países, mas sem uma condenação direta à invasão russa na Ucrânia, como queriam os europeus. Além de participar das plenárias, o presidente Lula teve várias reuniões privadas com os líderes da Suécia, Áustria, Alemanha e Dinamarca, cuja primeira-ministra anunciou a intenção de contribuir para o Fundo Amazônia. E eu acho que o Brasil tem uma chance excepcional. Nunca antes na história do Brasil eu vi o Brasil com a oportunidade que ele tem de conquistar aliados, conquistar espaço, conquistar investimento, sobretudo nessa questão da transição energética. Lula e outros líderes latinos e caribenhos saem da cúpula com a sensação de que os europeus querem recuperar o terreno perdido na região, principalmente para a China, e que este pode ser um trunfo na hora de negociar. Eu continuo com o Sérgio Utti aqui ao vivo. E Utti, a gente estava falando aí nos últimos dias, e você bateu bastante nessa tecla sobre a dificuldade do entendimento. O entendimento, digamos que chegou, mas para conseguir chegar nesse documento final, ambos os lados tiveram que ceder, né? Claro, claro, ambos os lados cederam. E você nota ali, Marcelo, assim, a arte da diplomacia, né? Assim, são 41 parágrafos, cada vírgula tem que ser aprovada pelos 60 países, no caso 59, né? Porque teve um país, a Nicarágua no caso, que não assinou. Mas você vê aí, eles falaram, no caso da guerra da Ucrânia, defenderam a integridade territorial dos países sem condenar a invasão russa, né? Como aliás estava lá na resolução da ONU, né? Que teve o voto do Brasil, inclusive. Eles falam ali de Ilhas Malvinas, por exemplo. A União Europeia diz ali de uma forma muito tranquila, assim, muito cuidadosa, de que a União Europeia tomou ciência da posição da CELAC a respeito das Ilhas Malvinas, né? A maior parte dos países acha que as Malvinas são argentinas, não britânicas. Eles falam também ali em um ponto que até considerado surpreendente por alguns, como, por exemplo, a defesa da democracia, de eleições livres e de mídia livre, né? Cuba, Venezuela assinaram esse documento com essa questão, né? Assim, falaram do embargo a Cuba, por exemplo, que é uma demanda aí de vários países latino-americanos, não cubanos, mas em vez de condenar diretamente o embargo, eles condenam a lei que possibilita esse tipo de embargo. Portanto, é uma linguagem diplomática ali muito cuidadosa, muito sutil para trazer todo mundo para assinar esse documento, Marcelo. Quero pontuar aqui no nosso bate-papo também o uso da palavra democracia. A gente sabe que a União Europeia bateu muito nessa tecla, justamente tentando enfatizar a questão do Estado democrático de direito. Qual que é a sua análise sobre isso? Você acha que, de fato, a gente sai vitorioso desse encontro, dessa cúpula, ou realmente foi algo ali, digamos, desculpe o trocadilho, mas para inglês ver, como se fala na linguagem popular? Olha, na diplomacia, cada passo é um passo. As coisas, às vezes, não vão acontecer na velocidade que a gente espera. É um processo sendo construído, né? A gente tem que imaginar, isso não acontecia há 8 anos. Há 8 anos, essa família, digamos assim, não sentava-se à mesa para conversar. Então, a avaliação, como eu disse antes, a avaliação dos diplomatas é que o simples fato deles terem se sentado já era uma vitória. Agora, quando a gente tem aí Cuba, Venezuela, assinando um documento, reconhecendo a importância e a necessidade de um regime democrático, com eleições livres, com mídia independente, sem dúvida é um bom sinal. É claro que a situação em Cuba e Venezuela não vai mudar de um dia para o outro por causa desse documento, que, aliás, ele não tem poder jurídico, né? Ele não obriga os países a cumprirem o que estão se comprometendo aqui de uma hora para outra. Mas ele serve como uma pressão política, digamos, para que esses países respeitem princípios básicos da democracia. Nesse aspecto, acho que pode sim ser considerado uma vitória. Bacana, Utti. O Utti continua lá acompanhando em detalhes, né, essa agenda extra, digamos assim, do presidente Lula. Vamos combinar o seguinte, Utti, assim que o Lula terminar de falar, o presidente Lula conceder a coletiva, você nos chama, a prioridade é sua, para trazer depois informações para a gente ao vivo aqui no SBT News. Por enquanto, obrigado, um abraço para você, até já.